E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é a Oxygen OS com Android 10, aquele sisteminha lá da OnePlus para vários celulares aí via Treble GSI. Sim galera, mais uma ROM Treble GSI do Android 10 aqui, e dessa vez aqui é a Oxygen OS, sim, aquele sisteminha lá da OnePlus, que é conhecido mundialmente aí por ser um dos sistemas mais rápidos do mundo, né, por conta de suas otimizações tanto na RAM, quanto na sua bateria, quanto na sua performance do seu processador e no geral, ok? Dessa vez aqui ainda é a beta da Oxygen OS com Android 10, ou seja, ainda tem vários bugs para serem corrigidos por parte da própria OnePlus, mas fora isso, galera, ela já está boa aqui pra gente estar utilizando. Só uma coisa que não me agradou muito, né, foi o consumo de bateria elevado quando a gente vai jogar jogos principalmente pesados como o Assault 9 e também o PUBG Mobile, mas já jogos um pouquinho mais leves, né, como aí o nosso querido Free Fire e o nosso Call of Duty estão com um consumo mais moderado, né, principalmente porque ela tem um modo de jogo especial, então a gente pode entrar diretamente por aqui, a gente tem o Game Space, onde a gente pode selecionar o modo de jogo que a gente quiser, né. Inclusive aqui também tem o modo Fnatic, que o modo Fnatic simplesmente otimiza muito mais a nossa experiência de jogos, né? Vocês podem ver que ele otimiza tudo que a gente tem dentro do celular para melhorar aqui a performance dos nossos jogos, e simplesmente isso daqui dá certo realmente, né? Porque tem vários outros otimizadores de jogos de outras ROMs que simplesmente não funcionam, mas dessa daqui da OnePlus funciona, principalmente funcionou bem aqui no COD Mobile e tava rodando simplesmente fantástico, ok? Mas vamos falar um pouquinho mais da nossa Custom ROM aqui no geral, ok? Como é o sistema da OnePlus, geralmente vai ter alguns bugs próprios aqui, tanto da GSI para o Moto G5S Plus, quanto para outros celulares, ok? Um desses bugs aqui próprios do sistema da OnePlus é o bug da nossa digital, ok? Porque quem não sabe, né, o OnePlus 6T, que é o porte da onde veio essa GSI, né, vocês podem ver aqui que é o OnePlus 6T, e simplesmente como ele tem aquela digital no meio da tela, né, o problema primeiro aqui é a nossa digital, né, como a gente pode ver aqui quando a gente vem no ecrã de segurança e bloqueio, se a gente vai tentar colocar uma digital, a gente pode até colocar aqui a nossa senha, né, e vocês podem ver que quando a gente vai concluir pra gente colocar a nossa digital, vocês podem ver que fica aquela marquinha, né, da digital na tela, né, que o OnePlus 6T, ele tem aquela digital na tela, então quando a gente tenta concluir isso daqui, ele simplesmente não vai deixar a gente colocar, né, a gente pode até clicar aqui em avançar, a gente pode tentar colocar, mas quando a gente coloca, né, ele vai colocar aqui o registro não concluído, e daí simplesmente ele não vai aceitar a nossa digital. Então uma das coisas aqui que tá um pouquinho bugada é essa digital. Em outros celulares pode ser até que funcione, mas aqui pelo menos no Moto G5S Plus, mesmo tentando instalar fix e outras coisas, simplesmente a digital não funcionou. Alguns outros bugs próprios do Moto G5S Plus com ROMs GSI e tudo mais do Android 10 são aqui bugs na localização e no NFC, ok? Isso daqui não é o bug da ROM, né, porque para outros celulares pode estar funcionando perfeitamente, mas aqui no Moto G5S Plus, caso você queira instalar, já fica bem claro que a localização nem o NFC vão estar funcionando, ok? Então quando a gente vem aqui, principalmente no GPS teste, né, que tem aquele fixzinho, ele vai deixar aqui mostrar praticamente que ele não está funcionando, principalmente quando a gente entra aqui na bússola, né? Vocês podem ver que nem a bússola está funcionando. Quando a gente tenta colocar aqui o nosso GNSS status, né, que é praticamente o sistema do nosso GPS, vocês podem ver aqui que está no fix, então esse daqui simplesmente não funciona, ok? Vocês puderam ver que até subiu uma barrinhazinha aqui, eu não sei direito o que é essa barrinha, mas pelo menos aqui o nosso GPS não está funcionando, assim como o NFC, ok? Como eu já tinha mostrado aí na CyberOS, eu não sabia se era um bug só do Moto G5S Plus ou se era bug da ROM, mas aqui está confirmado que é só um bugzinho do nosso G5S Plus, ok? Para outros celulares está funcionando perfeitamente. Mas além, é claro, desses bugzinhos que a gente vai ter, galera, a gente tem uma ROM até que bem estável, ok? Infelizmente ela não vem com nenhum aplicativo de câmera próprio da OnePlus, mas a gente já tem aqui o aplicativo da câmera do Google, que infelizmente ainda não está funcionando no Android 10, pelo menos o aplicativo que eu tenho. Eu não sei se tem algum outro aplicativo que esteja funcionando, mas a gente pode tirar fotos aqui com a nossa Open Camera, ok? Que é a Open Camera que está funcionando aqui pra gente tirar foto, né? Vocês podem ver aqui que na hora que eu tiro a fotinha, ela tira a foto tranquilamente. Inclusive dá pra gente colocar o modo HDR aqui também, que está funcionando perfeitamente, só que infelizmente a Open Camera ela não grava, ok? Vocês podem ver aqui que a gente até coloca pra gravar, ela trava o aplicativo e vai fechar simplesmente sem gravar nada.
Mas já aí gravação de vídeos, fotos e também usar os filtros no seu Instagram tá funcionando perfeitamente, ok? Se você usa bastante o seu Instagram, você vai gostar da experiência dele, inclusive também com aquele modo escuro, né, que dá pra gente aplicar diretamente vendo aqui nas nossas configurações. A gente já vai ter aqui um menuzinho de personalização, que a gente tem aqui as personalizações próprias da nossa custom ROM, né, que tem que, como a gente colocar os nossos papéis de parede, estilos relógio e também a animação da impressão digital, que era pra ser na tela, só que o Mod G5S Plus não tem na tela. Também temos aqui a personalização do sistema, que dá pra gente colocar tanto a cor do tema, quanto o tom que a gente quer, quanto também o formato dos ícones, né, dá pra gente colocar aqui o formato dos QS Tiles, no caso, o redondo, o quadrado, gota ou então o oval. Também temos aqui o conjunto de ícones e também a fonte pra gente selecionar. Mas um modo muito legal é a gente colocar aqui também o tema pré-definido, que a gente pode colocar na luz de iluminação, ou então tonalidades vibrantes, ou até mesmo no escuro acentuado, ok? Que vai dar aquele modo escuro padrão do Android 10. Lembrando que essa OxygenOS é uma ROM do Android 10, então com esse modo escuro ativado, a gente tem aqui o modo escuro ativado também em aplicativos como o nosso Instagram, como o nosso YouTube, como o nosso FX e também como a nossa Play Store, né? Vocês podem ver que ela já vai abrir aqui também no modo escuro, que fica sensacional. Também algumas outras configurações, galera, são os próprios gestos da OnePlus, ok? Vindo aqui na aba botões e gestos, dá pra gente selecionar tanto esses gestos que eu estou utilizando do Android 10, quanto os gestos padrão da OnePlus e também os gestos padrão do Android, né? A gente pode colocar aqui os gestos e a barra de navegação. Eu estou utilizando o gesto de navegação esquerda e direita. Também temos aqui o gesto de navegação de fundo, que é basicamente o modo da OnePlus, que já era padrão aí no Android 9 e também no Android 8. E também temos aqui as barrinhas, né? A barra de navegação, que dá pra gente colocar tanto o botão Home, o botão Voltar e também o botão dos recentes. Falando um pouquinho mais da performance, né, galera, como eu falei, o consumo de bateria tá um pouquinho elevado, principalmente em jogos como o Asphalt 9 e o PUBG Mobile, mas já tá um pouquinho mais moderado aqui no Free Fire e também no COD Mobile, ok? Como aqui o The King of Fighters é um joguinho mais recente e tudo mais, ele ainda tem seus probleminhas de otimização, mas aqui no Mod G5S Plus, rodando com o modo de jogo ativado e também aqui com as coisas da OnePlus, né, com todas as configurações e otimizações da OnePlus, ele conseguiu aguentar bem na qualidade alta a 60 FPS. Mesma coisa aqui pro Free Fire, rodando ali na qualidade ultra com os 60 FPS True, né, aquele True 60 FPS funcionando perfeitamente. Asphalt 9 na qualidade ultra, com algumas eventuais lagadas assim no começo das suas partidas, mas fora isso não tinha mais nada, ok? Só no começo da partida mesmo e depois, né, ela dava aquela estabilizada. Também temos aí o PUBG Mobile rodando aí no modo guerra a uns 30 a 40 FPS mais ou menos, e também o nosso COD Mobile, e o COD Mobile foi simplesmente sensacional nessa custom ROM, galera. Mesmo aqui com as suas otimizações do modo de jogo, a gente tem aqui uma performance incrível, tanto no nosso modo multiplayer, quanto no nosso modo Battle Royale, ok? Então se você quer aí jogar o seu COD Mobile a 60 FPS com a qualidade alta, dá pra você jogar aqui no modo multiplayer e também no modo Battle Royale você tem uma taxa de 30 a 40 FPS. Sim, galera, o COD Mobile conseguiu fazer 30 a 40 FPS, pelo menos aqui no meu Mod G5S Plus, com o modo de jogo ativo, com todas as otimizações aqui da nossa OxygenOS. Enfim, galera, tirando aí os bugs de vendor e também os bugs próprios do Mod G5S Plus, essa ROM aqui está uma delicinha tanto para você jogar quanto para sua bateria, ok? Como eu falei, se você não é daqueles cara que joga direto aqui no seu celular, você vai ter uma boa bateria, principalmente se você só usar aí Instagram e YouTube para ver algumas coisinhas, ok? Agora, se você é daqueles cara que joga bastante, você vai ter um excelente desempenho aqui pro seu COD Mobile e também pro seu Free Fire, ok? Um não tão bom desempenho pro seu Asphalt 9, mas pelo menos o Asphalt 9 aí consome muita bateria, eu não creio que tanta gente jogue ele, mas aí o PUBG Mobile também dá pra você jogar sensacionalmente incrível a uns 40 FPS aqui no Mod G5S Plus, ok? Então se você quer uma ROM boa de performance e também uma GSI do Android 10 um pouquinho mais confiável, eu recomendo bastante essa OxygenOS com todas as suas otimizações da OnePlus, ok? Então se você não sabe instalar aí no seu celular, bora ver como que instala. Bom, galera, lembrando que isso aqui é uma ROM GSI, portanto seu celular tem que ter o suporte ao Project Treble. Se você não faz ideia do que é o Treble, eu recomendo que você dá uma pesquisadinha, pesquisa do que é, quais aparelhos são suportados e como que funciona, para depois você baixar esse aplicativozinho, né, que eu tô deixando aqui na descrição, que chama Treble Checker. Você já vai checar se o seu celular é suportado pelo Project Treble ou não, ok? Então depois que você já checou se o seu celular é suportado ou não por Project Treble, se ele for suportado, basta você baixar aí exatamente para a sua partição, ok? No caso aí o Project Treble
tem duas partições diferentes, tanto a Only quanto o AB, e também aqui a gente tem o próprio para o caso do Mod G5 Plus, né, que a gente vai precisar de um vendor, a gente vai precisar de um kernel e também a gente vai precisar de alguns outros arquivozinhos, ok? Mas falando aqui primeiro dos celulares da partição A-Only, a gente vai estar precisando aqui da ROM, né, que tem aqui a Oxygen A-Only 10 2019 1019 GSI.mg. A gente também vai ter aqui um APKzinho do nosso Play Services, né, porque a Play Services está bugada, então a gente vai estar precisando do APK da Play Services, FixEGoat V2, uma GISC para a gente estar roteando a nossa Custom ROM e também temos aqui o Promissiver V5, ok? Esses daqui são os arquivos que a gente vai precisar para um celular da partição A-Only. Já para os celulares da partição AB, a gente vai estar precisando aí do APKzinho da Google Play Services, que como eu falei, ela está bugada, então a gente vai precisar instalar um APKzinho para ela rodar. A gente também vai estar precisando do zip do Magisk para a gente estar fazendo o root, o Oxygen OS AB 10 2019 1019 GSI.mg, ou seja, portanto a gente vai baixar aí a GSI do AB, e também temos aqui o Promissiver V5 para o nosso celular da partição AB, ok? E já para celulares suportados não oficialmente, ou então pelo menos o caso aqui do Moto G5 Plus, a gente vai estar precisando de mais alguns arquivos, né? A gente vai estar precisando principalmente do Play Services APK, que o Play Service está bugado, então a gente vai precisar dele. A gente está precisando de um kernel customizado, como aqui o caso do Extreme Max Plus kernel aqui para o G5 Plus, FixEGoat V2, Magisk, que é o root da nossa Custom ROM, também a GSI, né, que temos aqui a Oxygen OS A-Only 10 2019 1019 GSI.mg. Também vamos precisar aí do Promissiver V5 e também do vendor do Android 10 aqui, que é o Xfactor.zip, ok? No caso, esse vendor aqui é específico para o Mod G5 Plus. Se o seu celular for aí, no caso, um Galaxy S7, ele ainda não tem o vendor do Android 10, então a gente não vai ter a possibilidade de estar instalando ROMs GSI do Android 10 no S7 e em outros celulares que não tem o vendor do Android 10, ok? Para o vídeo não ficar muito longo, galera, dessa vez aqui eu só vou ensinar a instalar no G5S Plus, mas eu vou estar deixando aqui alguns cards desse lado aqui, mostrando como que instala em outros celulares, como aí celulares da partição A-Only e também dos celulares da partição AB, ok? Então, para não ficar tão longo, eu tô deixando aqui do lado. Lembrando que você vai ter que baixar tudo isso, descompactar o arquivo da nossa Custom ROM, né, porque ele vai vir no arquivo 7Z, então a gente vai ter que descompactar e retirar o arquivo .img. E assim que a gente já tirar o arquivo .img, a gente vai passar todos esses arquivos para a nossa memória interna, que a gente não vai poder deixar no nosso cartão de memória. A gente vai criar uma pastinha. Eu, por exemplo, que criei aqui a pasta GSI, então aqui na pasta GSI eu já tenho tudo que eu preciso. Então depois que você já tem todos os seus arquivos para o seu celular específico do Project Treble, tudo que a gente precisa fazer apenas agora é fazer um backup de tudo que a gente tem, incluindo jogos, vídeos, fotos, músicas, WhatsApp, faz um backupzinho geral, coloca tudo no seu cartão de memória ou então move diretamente para o seu PC e a gente pode vir aqui no nosso Quick Reboot Pro. Só espera ele carregar aqui a permissãozinha do root, a gente concede, vem aqui em Reboot Recovery novamente e a gente só tem que esperar aqui reiniciar no modo Recovery TWRP. Bom, galera, assim que a gente já reiniciar aqui no nosso TWRP Recovery TeamWin Recovery Project, a gente já pode vir aqui e instalar. Lembrando que você vai ter que ter uma versão especial para certos dispositivos para você estar instalando ROMs do Turbo GSI, mas aí para outros celulares, como aqui o caso do nosso Mod G5 Plus, a gente só tem que ter uma versão do TWRP normal, ok? Lembrando também, galera, eu tinha falado aí que eu vou só ensinar a instalar no Mod G5 Plus, então, portanto, para a partição A-Only e também para a partição AB, eu tô deixando aqui desse ladinho alguns tiles ensinando como que instala, e também aqui na descrição eu tô deixando escrito como que você vai instalar tanto na partição A quanto na sua partição AB, ok? Então aí para quem quer e para quem tem os celulares da partição A e da partição AB, eu tô deixando aqui na descrição ou aqui desse ladinho. Tô começando aqui já a instalação do Mod G5 Plus, o que é padrão para todos os celulares com o Project Treble. A gente só vem aqui em Wipe, a gente só precisa vir aqui em Advanced Wipe, seleciona aqui o System, Data e Cache. A gente não pode selecionar Internal Storage porque vão ser onde os arquivos vão estar, então a gente só vem aqui e dá um Swipe to Wipe. Só esperar limpar tudo bonitinho, e assim que terminar de limpar, a gente só aperta aqui o nosso querido botão Home, vem aqui na aba Install, seleciona aqui o nosso storage, né? No caso aqui, vem aqui em storage, seleciona o internal storage e aí a gente vem para nossa pasta chamada GSI.
Depois que você já entrar na pasta de GSI, como eu já expliquei, eu não vou estar explicando como instalar tanto no Only quanto no AB, eu só vou ensinar aqui a instalar no G5 Plus, mas praticamente para todos os celulares é a mesma coisa, ok? A gente tem que entrar na pasta do nosso celular, vir aqui em Install Image, selecionar a imagem de sistema da nossa Custom ROM, no caso aqui pro mod G5 Plus é a Oxygen Only, então a gente só seleciona ela aqui, vem aqui em System Image, dá um swipe com Confirm Flash e agora a gente vai esperar instalar a nossa imagem de sistema. Então aqui, depois da gente já ter terminado de instalar a nossa GSI, tudo que a gente precisa fazer é apenas apertar o botão voltar, voltar novamente, seleciona aqui o Install Zip e aí a gente vai selecionar os zips secundários da nossa instalação, ok? Para a partição Only, a primeira coisa que você vai selecionar é aqui o Fix-iGoat e depois a gente vem aqui em Add More Zips e seleciona o Permissiver. Já aí para os celulares da partição AB, a gente só precisa selecionar aqui o Permissiver, ok? O Permissiver V5 e para o mod 5S Plus, a primeira coisa que a gente tem que instalar é o X-Factor, ok? Que é o vendor do Android 10, então a gente seleciona aqui o X-Factor, depois Add More Zips, a gente vai selecionar aqui o Extreme Max Plus Kernel, depois sim a gente vai vir aqui em Add More Zips, selecionar o Fix-iGoat e daí Add More Zips novamente, selecionar aqui o Permissiver V5, ok? Aí a gente só vem aqui, swipe to Confirm Flash e vai esperar instalar todos os zips selecionados para o nosso celular, ok? Bom galera, aí sim, depois que já terminou de instalar todos os nossos zips, a primeira coisa que a gente precisa fazer é apenas apertar aqui em Reboot System e esperar o nosso celularzinho reiniciar de 10 a 15 minutos, ok? Como é uma ROM própria, com aplicativos próprios da OnePlus, então ele vai demorar um pouquinho mais do que ROMs OSP, com Android puro e tudo mais, então a gente tem que esperar aqui a nossa OnePlus reiniciar, ok? Bom galera, assim que a nossa Custom ROM já reiniciar, ele vai perguntar aqui algumas permissõezinhas, a gente só tem que vir em Allow e depois disso a gente já está aqui utilizando a nossa OnePlus GSI, ok? Tudo que a gente precisa fazer agora é só setar aqui o nosso idioma, né? Deixa eu só sair dessa telinha, vir aqui e desativar aqui o Blue automático e algumas outras coisas. A gente só precisa vir aqui e ativar o nosso Wi-Fi, ok? A gente vem aqui, ativa o Wi-Fizinho, coloca sua senha e tudo mais e depois disso a gente só precisa vir aqui na nossa pasta, né? Vindo aqui em Files, a gente seleciona lá a pastinha do nosso querido OnePlus, né? Vem aqui nessas três bolinhas, seleciona aqui o Show Internal Storage, a gente vem aqui agora nessas três barrinhas, vem aqui no nosso OnePlus, seleciona aqui a nossa pastinha da GSI e seleciona aí a nossa pasta do nosso G5 Plus ou então de qualquer outro celular, ok? Vem aqui, instala aqui o nosso Google Play Services e aí você já vai poder conectar contas da Google, entre várias outras coisas, fazer sincronização de aplicativos, entre várias outras coisas que você pode fazer aqui com o seu Play Services atualizado. E prontinho galera, a nossa OnePlus GSI já está funcionando perfeitamente, ok? E aí depois é só você entrar aqui na sua Play Store, colocar aqui um Sign, que dá para você já fazer o login com a sua conta do Google, restaurar os seus aplicativos de um backup já feito na sua nuvem, ou então restaurar os seus contatos e todas as suas sincronizações de aplicativos. Para você trocar de idioma, basta você vir aqui no System e descer aqui até Language e Input. A gente só vem aqui e coloca o nosso querido Português Brasil, que já vai estar aqui, só seleciona o Português Brasil e depois disso move ele aqui para prioridade e assim sim a nossa ROM já vai estar com o nosso Português Brasil já colocado. Então galera, basicamente é isso, né galera, essa daqui foi a GSI da OnePlus. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse e vários outros, e é nóis galera, valeu e falou, tchau!